Voltamos, vamos ver quem volta com a gente. Continua bom, gente? Voltamos. O áudio continua bom? Tá ok? Lindo. Tá. Aí Tá mesmo. tem aquela pergunta para responder, vamos esperar o pessoal entrar. E a Amanda fez uma boa observação. A Amandinha falou de uma pergunta do meu amigo Kleber. A gente vai responder já já sobre a compra, né, Amandinha, que você falou do mercado. Bem lembrado. Eu vi a pergunta e não respondi. Depois eu respondo. Vai lá, Lezinha. Vamos esperar, né, pessoal chegar. Maratona. Tiago é muito cara de pau. Vamos lá. Então, assim, as crianças, elas exigem com certeza um pouco mais de atenção, Boa né? noite. É, a gente precisa entender que as crianças também estão sofrendo. Então, se para nós adultos está muito difícil ficar confinado, ter nossa liberdade restrita, ter as nossas atividades viradas do avesso, a criança está sofrendo isso na mesma intensidade. Ela está sentindo isso. Né? Então, assim, ela vai sentir falta dos amiguinhos da escola, ela vai sentir falta da rotina da escola, ela vai sentir falta também dessa socialização, desse contato com os amiguinhos, do contato de estar em áreas abertas, em áreas de lazer, de poder ir para o parquinho, ir para o shopping. Ela também está enfrentando esse processo de sofrimento por essa privação, né? Então eu acho que primeiro de tudo é que o adulto também vai precisar trabalhar um pouco mais a paciência, respirar fundo, contar até 10, 20, 30 com essa criança, né? Porque às vezes a criança vai ficar mais irritada, vai fazer mais birra, ela vai também de alguma forma consolidar esse sofrimento em comportamento, que é muito comum na criança. E aí, assim, a gente mais uma vez precisa usar a criatividade, né? Não tem assim uma fórmula mágica, mas como eu falei lá, de tentar manter o contato com o idoso, de tentar integrar, mesmo que no isolamento, essa relação com o avô, com a avó, através de um desenho, através de uma carta, né? Através de uma brincadeira que pode acontecer virtual também. Tem muito psicólogo que está usando, infantil, que está usando a internet também como ferramenta, está conseguindo trabalhar as emoções das crianças mesmo à distância. Então a gente pode também tentar usar a internet para quem está de longe, né? Colocar essa criança também para ter contato com as pessoas que ela gosta, de repente combinar de fazer uma live também, assim, com os amiguinhos, de fazer uma ligação, de deixá-la em contato. Né? Mesmo que a presença física não esteja sendo possível, a gente tem meios hoje de encurtar essa distância, então a gente precisa usar. E aí a criança também, ela precisa ter uma rotina, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, entre a rotina que é necessária, os horários, né, tudo que ela precisa dar conta, com virar também um regime militar ali, né, de ter horário para todas as coisas. Então, tanto na vida do adulto quanto da criança, a gente tem que prezar pelo equilíbrio. É equilibrar, então ter horários, não é porque a gente não está indo para a escola que a gente vai dormir 2 da manhã e acordar meio-dia. Não, a gente vai tentar manter um padrão com horários, com rotinas, com exercícios, com tudo que a gente precisa cumprir, e para a criança vai ser a mesma coisa. Então ela vai acordar naquele horário, né? Ela vai, se ela estiver recebendo as atividades da escola de forma online, ela vai dar conta daquilo, então ela vai ter horário para almoçar, ela vai ter um horário para brincar, para poder se descompromissar, né? E aí nesse horário livre ela pode usar a internet, ela pode brincar com jogos, né? Dentro de casa, e o adulto também vai precisar tentar minimamente dentro dessa rotina
conseguir deixar um tempinho para essa criança também, de estar com essa criança, porque às vezes o adulto, eu ouço muito isso de mãe, eu tenho um público muito grande que é feminino, e a mulher tem muito essa tendência de ficar se culpando porque está trabalhando, não consegue dar atenção devida para o filho, não consegue estar com o filho em todos os momentos e brincar na medida que ela acha que o filho precisa. Mas a criança, ela precisa de uma qualidade de tempo, ela não precisa de uma quantidade. Né? Então não adianta você estar com a criança ao longo de um dia inteiro, mas você está o tempo todo no celular, você está o tempo todo com as outras atividades, e a gente sabe que no dia a dia é muito difícil, né? Porque às vezes a mulher tem que se desdobrar dentro das tarefas, mas a criança, ela quer um tempo de qualidade. Então, se você puder reservar 1 hora, 2 horas que seja do dia, né, dentro da sua rotina, e estar realmente nessa relação com a criança, entregue, brincando, né, e trocando com ela, isso vai ficar muito bem posto para ela. E aí é importante também dialogar, e dialogar de acordo com a idade, de acordo com aquilo que a criança pode entender, conversar com ela sobre. Na mesma linguagem, de maneira que a criança seja alcançada pela comunicação. Sim, sim. E aí é importante que a criança entenda o seguinte: se a mãe não está trabalhando fora, está trabalhando em casa, e aí dá esse exemplo, né? Se a criança também está ali fazendo as atividades da escola de forma online, a escola está mandando, então usa esse exemplo. Olha só, a mamãe está em casa, né? Papai está em casa, a gente está trabalhando de casa, mas lembra quando chega o seu conteúdo da escola e você precisa sentar e precisa fazer aquilo? Então, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está juntos, estamos todos no mesmo ambiente, mas cada um precisa fazer aquilo que é a nossa obrigação. E aí depois a gente vai ter um tempo livre. Então, assim, a criança, ela entende, fala na mesma linguagem que é a dela, pergunta, né, se ela tem alguma dúvida, porque ela vai esboçar a dúvida dela. Às vezes a gente peca por não perguntar para a criança, né? Do que você sente falta? O que você gostaria de fazer? Às vezes a gente supõe coisas. Eu suponho que ela está sentindo falta de ir para a rua. Eu suponho que ela está sentindo falta do amigo. Eu suponho que ela está sentindo falta que eu dê mais atenção. Mas eu, de fato, não pergunto. Né? E aí eu entro num looping de querer dar conta de uma demanda que eu estou supondo, mas que de fato eu não sentei com essa criança e não perguntei o que você precisa, né? Eu posso fazer alguma coisa para tornar o dia um pouco melhor? Vamos pensar juntos, né? Então pergunta, eu acho que perguntar é sempre a melhor saída. Não, perfeito, Ale, perfeito, brilhante. Bem isso, né? Sol falou aqui, oi, Ito, boa noite. Você que é amante da psicologia, né? Salmazo voltou, a galera tá aí, obrigada. Então, sobre o embarque, semana que vem estou indo uma jornada de 28 dias a bordo. Vocês têm dicas para não surtar? Sol, na verdade, uma coisa que eu sempre falo é que todo mundo que trabalha embarcado, né? Você está no ambiente confinado, você está no ambiente isolado, e agora diante da pandemia, né? Que segundo dizem, até foram construídas algumas estruturas nas plataformas para que a galera pudesse ser, né, alocada. E eu me surpreendo muito do pessoal que trabalha embarcado, do pessoal que trabalha offshore, não ter acompanhamento psicológico. Porque, por exemplo, né, os pilotos estão aqui e a gente trabalha junto. Eu faço esse acompanhamento, a gente sempre está trabalhando juntos, né, com relação à saúde mental, com relação a esse acompanhamento. E me causa estranheza que na atividade offshore não haja esse acompanhamento, porque saúde mental de vocês é muito demandada, a carga emocional é muito grande de vocês que trabalham embarcados. No seu caso, então, 28 dias, né? O que eu te digo, primeiro, você já está ciente, né, desse tempo que você passará nesse isolamento. Então, tentar trabalhar as ferramentas de prevenção ao máximo. Isso é uma coisa muito legal para todo mundo. Quando a gente está adotando as medidas, ou seja, higienizando as mãos o tempo inteiro, utilizando álcool em gel, outros recursos, enfim, quando a gente está seguindo, né, essas instruções, tem o conforto de dever cumprido, ou seja, eu saio um pouco do grupo de risco quando eu estou adequada às medidas estabelecidas. Então, isso já te dá uma certa tranquilidade, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é seguir as instruções, evitar as interações muito próximas, né? Porque outra coisa importante é que às vezes o pessoal confunde muito achando que
eu posso pegar coronavírus pelo ar ou de outro modo, e não, né? Por gotícula ou secreção. Então, quando você toma as medidas de segurança evitando deste modo, né? Por exemplo, eu estou trabalhando, eu vou 2 vezes na base, eu interajo com todo mundo, os pilotos estão transportando a galera toda, e aí, mas mesmo assim, quem está, graças a Deus, né, contraindo o vírus, por quê? Porque a gente está tomando as ações adequadamente, a gente está se prevenindo, mantendo o distanciamento de 1,5 m, né, mantendo de 1,5 m, mantendo todas, seguindo essas instruções. E aí o Ito está falando uma coisa bacana, né? Leitura de livros. Eu acho que a Sol, como já embarca há muito tempo, já deve aderir a esses recursos, né? Você deve levar um livrinho novo aí, e aí você consegue ler. Então, assim, usar estratégias. E tu falou uma coisa bacana também, anotações, né? Escrever um pouco sobre essa experiência. Uma coisa legal que eu ouvi é que depois que isso passar, fica uma experiência muito legal para a gente compartilhar futuramente, né? Nós estamos passando por uma grande pandemia. Então, o pessoal que trabalha embarcado como a Sol, os pilotos estão aqui olhando, o pessoal da área de saúde, né? Todo mundo são heróis, né? Que estão no meio, Sim. tudo, se expondo, estando ali. Então, isso é uma experiência muito legal, né? É uma experiência heróica. Então, assim, é se sustentar no que tem de bom nisso. E, Sol, se cuida, tá? Se cuida direitinho. Eu estou percebendo que eles estão, a gente está em contato direto, né, com todas as empresas e assim, eles estão adotando as medidas, sabe? Eu estou vendo que o pessoal está bem, eles têm muita preocupação em manter vocês cuidados, né? Então é isso mesmo, Ito. Escrever é muito bom, né? Quando você pode externar suas emoções, se você não tem algum colega que você converse, que você tenha mais proximidade, escrever, externar de alguma forma o que você está sentindo faz muito bem para tentar te ajudar nesses 28 dias aí. E no mais, eu não sei É, o embarque, né? Eu não sei se você tem o celular bloqueado, mas se não tiver, sempre entre em contato comigo que eu, né, posso estar aí do seu lado, a gente pode estar sempre trocando ideia, conversando, tá bom? E Kleber, você tinha colocado, e a Amanda lembrou aqui, a Lê, olha que interessante para a gente responder, né? Kleber também fez uma pergunta sobre como gerenciar a ansiedade do idoso. E o Kleber também compartilhou uma experiência de um caso, né, de uma família que comprou R$ 4.000 de álcool em gel. Então, de tão desesperados. Aí foi o que eu falei com vocês, né? Sobre desespero. as emoções Essa é a palavra. a ponto de afetarem o nosso processo decisório. Ou seja, se eu me tomo por desespero, como eu falei, nesse bombardeio de notícias pessimistas, e eu estou ouvindo isso o tempo inteiro, é o assunto mais falado do momento, realmente é uma situação grave, e eu começo a mergulhar nesse mundo, meu cérebro se condiciona a esses estímulos negativos, e isso transforma o meu comportamento. E aí eu fico desesperada e tomo decisões erradas. Meu processo decisório foi afetado pelas minhas emoções. Então, o que acontece? Eu começo a desesperar, acredito que eu posso, de todas as formas, né, que eu vou pegar coronavírus. Algumas pessoas começaram a tossir por qualquer motivo. Eu falei, gente, olha só, gripes, né, tosses, tudo isso vai continuar durante o coronavírus. Então, lembre-se, né, Sim. você vai continuar tendo outros sintomas que você tinha fora da pandemia. Então, ter cuidado para não desesperar. Então, é isso, Kleber. Eu acho que né, a Lê pode complementar, mas eu acredito que é em torno disso, né? As emoções, o desespero, o medo, o pavor tomaram conta a ponto de afetar o processo decisório, né? Sim, e aí você vê que no caso dessa família, eles veem o álcool em gel como a salvação, né? Então o álcool em gel passa a ser o antídoto contra o coronavírus, né? Então olha como que o medo ele transforma pequenas coisas em grandes monstros. Verdade. Então, quanto que é importante a gente se munir de informação, a gente seguir os cuidados. E aí, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Eu acho que a gente precisa sempre buscar respaldo naquela pessoa que é autoridade, naquele órgão que é autoridade. Então, se a gente está falando de uma situação de saúde, se a gente precisa buscar informação, a gente precisa ouvir as pessoas que são autoridades nesse assunto. E as pessoas que são autoridades são os órgãos, então a Organização Mundial de Saúde é uma autoridade. Ouvir os médicos, principalmente os médicos infectologistas, né? Acompanhar como que está a evolução no nosso lugar, na nossa cidade, no nosso estado, a nível
Brasil e também a nível mundial, né? Então eu acho que essa é a diferença entre você se bombardear de informação e ser dominado pelo medo e pelo desespero, de você estar munido, de você estar armado. Então não adianta você, olha a inteligência de alguém que corre e compra todo o estoque de álcool em gel diante do desespero. Eu sei que tem sofrimento embutido ali, né? A gente vê claramente que não tem racionalização nesse processo, foi desespero, mas olha o quanto que o desespero faz com que a gente faça coisas que não tem sentido, né? Então eu comprei todo o álcool em gel, eu gastei todo o dinheiro, eu faço com que de repente as pessoas que vão estar ao meu redor não tenham acesso a isso e consequentemente, olha o processo de proteção que eu estabeleci para mim. Né? Racionalmente, não faz sentido nenhum, mas olha o que o medo, olha onde o medo e o desespero colocam a gente, né? Então são esses exemplos concretos, reais, que levam, que podem levar para a gente não para julgar, não para ridicularizar, não porque a gente tem certeza que ali foi uma ação baseada em medo e desespero e que havia sofrimento, mas é para a gente aprender também a partir do comportamento do outro. Né? Então, eu acho que é muito mais do que julgar, do que culpar, do que ridicularizar. É para a gente olhar o comportamento do outro e refletir, usar isso como um processo de reflexão para o nosso comportamento. Né? Então, assim, o que é que eu vou fazer a partir disso que eu vi? O que isso pode agregar no meu comportamento, na minha tomada de decisão? Perfeito, Ali. E tô lendo suas mensagens. Muita coisa legal que você está compartilhando. A gente falou, você perdeu o início da live, essa segunda etapa da nossa live, neurotransmissores. Falamos, né, de neurobiologia, falamos da parte de neuropsicologia, você perdeu um pouco disso. Falamos dos filtros, das fake news, dos noticiários, tá? É porque o Ita é coach, então ele entende de tudo que a gente está falando aí. É uma frase legal, o medo transforma pequenas coisas em grandes monstros. Foi o que a Ali falou, muito legal, muito bom. E aí o Kleber falou sobre o gerenciamento da ansiedade do idoso, né? O idoso, ele, como está inserido no grupo de risco, né, tende a ficar mais preocupado e acreditar que algo possa acontecer com ele, né? Justamente por ele pertencer a esse grupo de risco. E aí foi o que eu falei um pouquinho antes sobre a questão da utilidade. É muito importante que o idoso se sinta útil, se sinta necessário na família, para as pessoas. Imagina, tô brincando com você. Você está aqui antes para contribuir com a gente, que você entende muito. E aí, o idoso se sentindo útil, ele acaba ocupando a mente, o que não pode deixar a mente vazia, né? A gente sabe que quando a mente está vazia, ela é oficina para vários pensamentos negativos, ela dá espaço para pensamentos ruins. Então, por isso que é tão importante manter o idoso na utilidade, né? Mesmo que ele tenha que ter um certo distanciamento por pertencer a esse grupo, mas que ele se sinta útil, que ele se sinta necessário para a família. Eu acho que a relação com o idoso, ela precisa ser muito mais afetuosa do que de qualquer outra ordem, né? A gente precisa fazer com que esse idoso seja, mesmo na distância, que ele receba carinho, que ele receba atenção, que ele receba afeto, né? A gente sabe que a nossa população está envelhecendo, mas a gente vem de uma cultura de não valorização do idoso, né? A gente não vê o idoso como um privilégio, como pessoas que viveram, pessoas que são experientes, pessoas que têm uma bagagem que podem acrescentar nessa troca com a gente. Então, eu acho assim que como sociedade, como cultura, nós temos muito a crescer nesse sentido. E nesse momento, isso acaba se mostrando também de alguma forma, né? A cultura está aqui e ela vai continuar presente no momento da crise. Então, assim, trazer esse lugar de valor para o idoso dentro da nossa cultura, eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa para ontem, né? A gente não precisa só no tempo da pandemia, a gente já precisava disso há muito tempo, de valorizar os nossos idosos, de tratar com carinho, com respeito, de dar voz a esses idosos, porque eu acho que, historicamente, as crianças também não tinham voz.
né? Ninguém perguntava para as crianças há cerca de 50 anos atrás o que é que elas queriam, como é que elas estavam se sentindo. A criança também não tinha voz e a criança está conquistando esse lugar, né? Eu acho que as ciências e a psicologia é uma delas que traz muito essa importância, mas a gente também precisa olhar para os nossos idosos com esse mesmo lugar. O idoso também precisa muito ganhar voz na nossa sociedade. Ele precisa ser olhado com mais carinho, com mais atenção, com mais afeto, né? Então eu acho que isso não é só para agora, não. Isso é para a vida, assim, é para a gente levar isso como transformação, porque acho que é um dos grandes pontos que a nossa cultura aqui precisa melhorar, né? Todos nós precisamos melhorar. E acho que a valorização parte muito da questão disso, né? De mostrar ao outro o quanto ele é importante. E acho que a gente consegue mostrar isso dando, não com. Eu vejo que há um tratamento com o idoso muito na linha da piedade, sabe? Tipo, vem cá, tadinho, uma coisa até meio infantilizada. E isso afeta, Uhum. né? O idoso se sente desmerecido. Ele não se sente uma pessoa digna, né? Ele perde um pouco da dignidade quando ele tem um comportamento, quando ele tem opinião ignorada, quando ele tem Sim. quando ele é tratado de maneira infantilizada. Então, acho que é olhar o idoso como uma pessoa de peso, como uma pessoa de grande importância, de grande bagagem e torná-lo útil em tudo que for possível, né? Mostrar para ele o quanto ele é importante naquela família, para aquelas pessoas, para aqueles amigos, e assim ele vai se sentindo cada vez mais valorizado, levanta a autoestima e ele sai um pouco desse lugar sabe, de vitimismo, de que sou uma pessoa que não tem nada a contribuir mais, ou sou alguém que, né, já estou no final da vida, então não tem importância, não tem valor mais. Tanto que existe um alto índice de suicídio de depressão e suicídio entre idosos, né, que também é um grupo de risco aí para o suicídio. Ito, sim, legal, a gente falou sobre essa questão de colocar, né, crianças ou pessoas para falarem com os idosos no FaceTime. A gente falou um pouquinho dessa coisa do vídeo. E além do que você falou, Ito, aí que você está contribuindo, a Lê falou uma coisa legal, de netos escreverem cartinhas, mandarem aos idosos, né, para estabelecer essa comunicação um pouco à moda antiga, né? E acho que é o momento disso, esse momento de acolhimento é você voltar um pouco à moda antiga e escrever mais, né? Buscar outras formas de demonstrar afeto que não seja necessariamente o contato presencial. Engraçado que agora que a gente está em isolamento e a gente está muito nesse contato online, a gente está vendo o real valor do afeto. Quanto faz falta um abraço? E às vezes a gente tinha isso tão disponível e preferia ficar no celular, né? Agora a gente tem o celular principal, está sentindo falta do contato, a gente está sentindo falta do toque, a gente está sentindo falta do abraço, coisas que a gente sempre teve. A gente está sendo impedido agora por uma pandemia, né? E a gente, então, hoje, a gente pode ficar no celular o tempo inteiro, é o que nos resta, mas a gente está sentindo falta, né? Engraçado que na psicologia social fala-se muito que a humanidade sempre tem uma tendência a retroceder um pouquinho, não sei se a Lei já viu, que avança tanto que chega a um ponto que para melhorar tem que retroceder, né? Engraçado. Justamente retomar alguns costumes. Aqui na família fizemos um bate-papo virtual com a família, todo no aplicativo Zoom. O aplicativo Zoom é fantástico. Lucas e eu temos utilizado É. em várias reuniões, em várias coisas, né? E assim, é sensacional. Eu não sei quem está vendo aí, se vocês conhecem. Sol, até para você aí, né, embarcada, não sei se, como eu falei, não sei se na tua realidade bloqueia celular ou não, mas o Zoom é uma ferramenta muito legal de interação, onde várias pessoas ficam lá no quadradinho, né, nos vídeos, e todo mundo consegue se comunicar simultaneamente. Bem lembrado, é muito legal essa ferramenta. Leandro, E bem. aí, na questão do idoso também, eu acho que é muito seguir também a mesma ideia da criança. Quando eu falo em dar voz para esse idoso, é também não fazer muita suposição, né? Mas é perguntar do que é que ele está sentindo falta, o que é que ele deseja, né? Se ele tem alguma ideia de que possa ser feita alguma coisa para que ele se sinta melhor. Porque às vezes a gente parte muito das nossas convicções, do nosso achismo, das nossas suposições, né? Mas eu tô olhando a partir do meu foco, a partir do meu viés. Então, eu acho, de repente, que o meu avô lá tá sentindo falta de alguma coisa específica e eu vou lá e simplesmente me desdobro para conseguir aquilo. E, na verdade, às vezes ele estava sentindo falta de uma outra coisa, às vezes era uma coisa muito mais simples, né? Então, eu acho que dar voz é exatamente isso, é perguntar, é se interessar pelo outro. E eu tenho feito muito isso, é uma coisa que eu já fazia com os meus idosos,
que é tentar inserir eles no mundo da tecnologia, né? Recentemente, um dos meus pacientes se empolgou, comprou um celular novo, isso antes da pandemia. Comprou um celular novo, eu falei que eu ia explicar como funcionava, explicar o WhatsApp, e a gente sabe que eles têm um pouco mais de dificuldade de aprender, né? E muitas vezes eu ouço as mesmas queixas, mas ninguém tem paciência de me ensinar. Então eu me proponho a ir lá e dar aula de informática e mostrar, e explicar, e eu sei que daqui a pouco vai esquecer e eu vou explicar de novo. Então eu acho que essa é a diferença, né, da gente automatizar as coisas, achar que porque eu sei é muito fácil, o outro também tem que saber, e tem que decorar, e tem que aprender, né? E não compreendo a dificuldade do outro, né? Não me dou, eu não dou voz, eu não escuto, eu não estou ali junto, né? Então, atenção, escuta, é o que você pode fazer. Não, perfeito, Ale, perfeito colocado. Acho que é bem isso, né? Inserir os idosos na tecnologia. Ô, Douglas, saudade também. Ale, que bom que você está aqui, linda. Boa noite. A Fran tá falando, eu dei o celular para minha mãe. Ela já aprendeu a atender chamada de vídeo sozinha. Olha que legal, gente. Tá Tá vendo? vendo? Os recursos, né? E vai mantendo contato com essas pessoas. E eles acabam se integrando, né? Se atualizando e a gente consegue inseri-los mais na nossa rotina, né? Se um avô e uma avó Sim. usam o WhatsApp, usam outras ferramentas, isso é muito bom, porque ele se sente parte da gente, que a nossa vida hoje é muito, né, muito voltada para tecnologia, para meios digitais, para redes sociais, e quando eles estão inseridos, né, eu costumo brincar e falar que a partir dos 70 a gente tem que tirar o Facebook deles. Porque é um caminho sem volta também. Depois que eles entrarem, é um caminho sem volta, né? E aí é o perigo também, porque eles embarcam e vão. Exatamente, exatamente. Muito bom, gente. Se tiverem mais perguntas, né? A gente está chegando um pouquinho no final por causa da hora. Obrigada, Roninzinho. Parabéns você também, né? Falei aqui dos heróis que estão indo buscar o pessoal contaminado. Que vocês possam ser guardados aí, que dê tudo certo, viu? Comandante, obrigada. Então, fiquem à vontade, gente, tá? Para fazer as perguntas aí, que a gente vai estar encerrando daqui uns minutinhos. Foi muito bom, esse momento foi maravilhoso. Ale, foi sensacional. Obrigada por você ter topado esse desafio, né? Toda hora tá Eu que revisando agradeço. a galerinha aqui com a gente. Como eu falei, né? Tá tendo Marília Mendonça, até Fran tá aqui, falando lá. Eu tô me sentindo orgulhosa. Daqui a pouco dá tempo da gente correr lá. Oi, Ale? Daqui a pouco dá tempo da gente ver o finalzinho lá. E a Fran falou, então sua mãezinha tá viciada em série, tá vendo? Que legal. Tá vendo? Muito bom disponibilizar esses recursos, né? Valorizar os idosos. Ô, Sol, obrigada a você pela participação. Tudo de bom aí no seu embarque, tá? Vai dar tudo certo. Eu tô aqui no que você precisar. E aí, alguma pergunta? Se quiser, escreva na mensagem ou mande na interrogaçãozinha, que a gente já já tá despedindo. Mas a gente marca uma outra, já que vocês gostaram. Ficou um grupo aí um tempinho com a gente. Foi muito bom estar com vocês. Ale, pois é, você fez falta aqui. A gente está na segunda hora já. Amandinha, que bom que você A gostou. Amanda tá acordada. Tá acordada. Eu queria fazer uma live para minha sobrinha, para todo mundo, mas ela tem vergonha. Mas, nada, que bom que você gostou. Muita gente boa aqui, muita gente querida. Fernandinho, diretamente de Belzonte. Muito bom, gente. Obrigada, prima. Ale, tem alguma coisa a acrescentar? Bom, eu só vou esperar a Ale fazer as considerações e vou fazer o fechamento aqui. Eu acho assim que eu tô vendo muitas pessoas sofrendo pelo confinamento, né? Falando de um sofrimento, de uma angústia, até mesmo de um desespero. E eu acho que a gente perde grandes oportunidades, né? Quando a gente parte para o desespero, para a angústia, para a queixa. Eu acho realmente que toda grande crise tem um papel positivo, significativo e acrescentador, né? Então eu acho que é na crise que a gente tem a oportunidade de se reinventar, de se redescobrir, de se reconectar, né, com a gente, porque
quando eu ouço muitas vezes as pessoas se queixando muito de um sentimento de solidão, né? Isso me preocupa muito, porque eu acho que quando você não consegue se sentir bem na sua própria companhia, é um ponto muito importante de você repensar. Porque, sim, isso não é egoísmo. Nós precisamos, num primeiro momento, sermos a pessoa mais importante das nossas vidas. Porque Nossa é só melhor a partir Sim, é só a partir dessa ligação que eu tenho comigo mesma, que eu me compreendo, que eu entendo qual é o meu limite, como que eu reajo às minhas emoções, né? É que eu vou conseguir, de fato, me relacionar bem com o outro, né? Então, eu vou conseguir estar no manejo dessas emoções, eu vou conseguir lidar com as frustrações que virão, com as dificuldades que virão. Então, eu vejo a crise realmente como algo positivo também. A gente sabe que a gente vai perder vidas, já estamos perdendo, a gente sabe que corre risco de trabalho, a gente sabe que corre risco de financeiro, né? A gente sabe e a gente está pronto para o impacto. A gente não cabe aqui, mais uma vez, romantizar a crise. A crise é real, está aqui, estamos com medo. Temos um inimigo que é invisível, então, daí a possibilidade da gente entrar no desespero, porque aquilo que eu não vejo se torna muito maior, porque eu idealizo, eu uso a minha criatividade, eu faço com que aquilo cresça, né? E aquilo pode ganhar uma proporção gigante, como exemplos que a gente viu aqui hoje, que as pessoas comentaram. Então, é importante que eu volte para esse meu lugar central comigo mesmo, que eu trabalhe esse tempo, caso eu tenha, né, de estar mais comigo, em favor próprio. Então, de eu desenvolver, de eu me conhecer um pouco mais a fundo, de eu me conectar comigo, de eu também ter um pouco mais de paciência com as outras pessoas que também estão na mesma crise que eu, né, e que provavelmente também vão ter dificuldades emocionais, vai querer chutar o balde em algum momento, né? Vai perder o controle, vai ficar mais angustiado, vai ficar mais ansioso, mais preocupado. Então é importante que eu tenha empatia, empatia no sentido de pensar que se está difícil para mim, pode estar difícil para a criança, pode estar difícil para o idoso, pode estar difícil para o meu marido, para minha esposa, para o meu irmão, para o meu amigo, né? Então trabalhar a paciência eu acho que é fundamental. E é justamente isso, é esse lugar de certeza de que a gente já passou por crises no passado, né? Crises que foram transformadoras também, a nível social, histórico, e essa é mais um processo que a gente vai passar e que a gente vai usar ou como destrutivo ou como construtivo. Então, assim, eu não controlo todas as coisas, eu não domino todas as coisas, eu não domino o fato do vírus estar por aí solto, mas eu posso tentar controlar as minhas ações, e aí é com responsabilidade, pensando em mim, mas pensando no vizinho, né? Mas pensando na sociedade, pensando na comunidade, no estado, no país e nos outros países. Então, ter uma ação consciente é muito importante. É isso que vai distanciar o cuidado do desespero, né? Exato. Então eu acho que é isso. Cautela, né, do pavor. Muito bom, Maria. Exatamente. E eu finalizo só, né, relembrando vocês dos pontos que a gente mais trabalhou, né? Foi isso que a Ale falou, de se colocar um pouco no lugar do outro, entender que o outro também está angustiado, né? Que a gente também tem que pensar no outro. A gente falou um pouquinho sobre dar valor, dar voz a crianças e idosos, entender quais são as necessidades deles, do que eles têm sentido falta e tentar usar a criatividade para elaborar o lazer, mesmo dentro desse isolamento, dentro desse recolhimento, né? Então, assim, uma coisa importante da gente memorizar e trazer isso para a prática no dia a dia para contribuir com esse momento. A gente falou um pouquinho, né, da questão do filtro das notícias, de escolher um canal de comunicação importante e, através disso, não deixar que haja um bombardeio de informações, tá? Então, isso é muito importante da gente ter atenção e não deixar que o nosso cérebro seja condicionado a um comportamento amedrontado, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar desses pontos, entender
vai atravessar isso juntos da melhor forma. Existem muitas coisas importantes nos esperando. Esse momento também serviu para a gente dar valor ao abraço, ao afeto e ficar menos no celular, já que hoje a ferramenta que a gente tem, como eu falei, é o celular. E, no entanto, a gente está sentindo falta do afeto, do tato, do toque, né? E enriquecer nossa alimentação, né? Com triptofano, estimular os nossos neurotransmissores, né? Fazendo atividade física mesmo em casa, buscar esses recursos, né? De YouTube, do que está sendo oferecido aí por personagens, por academias. Então, foi basicamente nessa linha que a gente trabalhou. Ale, você é brilhante, me orgulha muito ser sua amiga, ser sua prima. Muito obrigada, foi fantástica a sua participação. Agradeço todos os meus amigos aí do trabalho, da aviação, os amigos da Ale, nossa família, minha mãezinha, meu amor, minha prima. Obrigada. Lele, você entrou. Que pena! Logo agora no final, mas tá bom. Obrigada, queridos. Vocês são maravilhosos, viu? Muito obrigada aí. E a gente marca uma outra em breve. Com Obrigada, Ale. certeza. Obrigada, faço suas palavras a minha. É um prazer dividir esse espaço com você. Tamanha sabedoria, né? Tamanha dedicação, exemplo de profissional. Acho que para todos nós, né? Agradecer a todo mundo que ficou aqui. Tem algumas pessoas que eu conheço, né? Que já acompanham o meu trabalho também, que fazem questão de estar aqui, de incentivar, de se mostrar presentes. Isso é muito importante. De alguma forma, eu acho que isso é um espaço para a gente pensar, né? Ninguém tem todas as respostas, ninguém é o É, dono da verdade, mas é um espaço para a gente trocar, para a gente pensar, e é quando a gente cresce juntos. é o estímulo à reflexão, né? A gente está aqui como auxiliadora para contribuir com o nosso aí humilde conhecimento. E aí a gente está aí à disposição, tá? Esse é meu Instagram profissional, que vocês quiserem, sempre mandarem aí por mensagem, por direct. A Lê também, a Lê vai estar aqui, né? Vai estar gravada, eu vou deixar os stories, eu vou deixar essas duas lives gravadas. A Lê, você que entrou aí, a Lê Rangel, perdeu, eu tava querendo muito ver. Pode acessar, que eu vou deixar, tá? As duas lives salvas aqui no Instagram para vocês acessarem. E no que vocês precisarem, contem com a gente, tá? Vamos cuidar da saúde Com mental e certeza. essa pandemia da melhor forma. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Ale. Beijo, beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau.